7º mês. E leu então diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. De todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, aí conforme aqui a gente está num púlpito de madeira aqui também, né, glória a Deus, que fizeram para aquele fim, versículo 8, diz assim: leram no livro a lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam o quê? Lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras e o escriba, e os levitas que ensinaram o povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que nada têm para preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram então calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e dizer amém? Amém. Amém. E adorar o Senhor como esse povo, aleluia. Que ao ouvirem a palavra, aleluia, os levitas dizem: não se entristeçam, aleluia, porque esse é um dia de você se alegrar, esse é o dia de você festejar. Não se entristeça, porque aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Pode ser esse o último culto, quem sabe pode ser esse último dia. Hoje é o último dia desse ano, quer dizer, praticamente, porque ainda tem o amanhã, mas a gente não sabe se o amanhã virá. Por isso, aleluia, como diz o salmista: este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos e nos alegremos nele, irmão, porque quem é que sabe que pode se deitar amanhã e levantar vivo? Quem é que sabe se pode planejar em algum lugar? Aleluia, porque nós não podemos determinar nada. Quem determina o nosso dia, nossa morte, é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso eu te convido nessa noite a aproveitar cada momento, porque cada momento aqui pode ser o único da tua vida. Tem um certo louvor que diz assim: quem sabe pode ser esse o dia em que essa igreja vai sair daqui. Quem sabe pode ser este o momento em que se dará o arrebatamento. Sinto algo estranho pela a igreja preparada já está. Quem sabe nesse momento este céu se abrirá e anjos tocando trombeta, todo olho então verá Jesus Cristo com poder e glória lá nas nuvens raiar. Quem sabe este é o último culto. Quem sabe essa é a última pregação. Quem sabe este é o último hino. E daqui vamos direto pra Sião. Irmão, todo dia é dia de festa. Vou dizer aqui, aleluia, pastor. Todo dia é dia de banquete para aquele que tem o coração alegre, irmão. A gente não precisa marcar data, não. A gente dorme com Jesus, acorda com Jesus e todos os dias nós estamos andando felizes com ele, irmão. E se o negócio ficar estreito, a gente o que faz, irmão? A gente está agora no meio da luta, porque no meio da luta, da dificuldade, você aprende
cabisbaixo, aleluia, que pensa que está tudo perdido. Não, Deus quer ver você de cabeça erguida. Deus te quer ver glorificando na prova, no vale, aonde tu estiver, porque aleluia, esse é o segredo. Aleluia, tu se fortalecer no Senhor. Abraão vai dizer a Bíblia que se fortaleceu dando glória a Deus, anda crendo contra a esperança, mas ele deu glória a Deus a si mesmo. Então, irmãos, Neemias era o copeiro do rei, ele estava perante o rei, e ele estava ali servindo, mas aleluia, havia uma tristeza no coração dele, evangelista, porque aleluia, ele sabia que Jerusalém estava todo queimado, os muros de Jerusalém estavam destruídos, e Neemias, aleluia, teve um dia que ele não aguentou, missionária Silvia, ele foi entrar na presença do rei, e ele estava entristecido, e ali aquele rei teve compaixão, ainda bem, e falou assim: olha, por que tu estás triste? E eu estou vendo que essa tristeza no teu rosto, Neemias, é uma tristeza de coração, é uma tristeza de alma. Diga-me o que está acontecendo. Aleluia, Neemias achou graça diante do rei e falou para ele: olha, meu Senhor, olha, como estaria eu alegre vendo a minha cidade destruída? Como é que eu estaria feliz vendo ali os muros da minha cidade todos queimados, destruídos? Aleluia, mas aí aquele rei teve compaixão, usado por Deus, ele disse assim: olha, vai lá, eu vou te enviar cartas, e você vai lá então, com a minha ordem, reconstrói, vai lá, Neemias, reconstrói a sua cidade, reconstrói os muros, aleluia, com a graça de Deus. E Neemias então ele chama Esdras, chama o povo, ele convoca o povo para ir a Jerusalém e começa a reedificar os muros, aleluia. Foi ali, né, separado, cada um com a sua função, cada um foi fazer a sua parte, porque na obra de Deus é assim, aleluia, cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte. Você não precisa ter inveja de ninguém, aleluia, do trabalho de ninguém, aleluia, do dom de ninguém, porque Deus também te deu um dom. Se você não encontrou, pergunta a Deus qual é a tua parte no reino, que Ele vai lhe mostrar. Qual é a tua parte, irmão? Qual é a tua função? Tu também foi chamado para fazer algo. Quem foi chamado para louvar, louve. Quem foi chamado para evangelizar, evangeliza. Quem foi chamado para pastorear, pastoreia. Quem foi chamado para orar, ora, interceda, mas faça alguma coisa na obra de Deus. Todos nós temos um chamado, todos nós fomos convocados. Só falta a nós encontrarmos qual é o dom que nós temos. E aí, irmãos, Neemias então convoca todo mundo e vamos lá e organiza os levitas, organiza quem vai levantar o muro, organiza lá os irmãos, aleluia, ali, ó, fardado, aleluia, que ficaram lá, ó, reconstruindo o muro e vigiando. Teve um soltado que enquanto aleluia, um trabalhava, o outro vigiava. É dessa maneira, enquanto um ora, o outro, aleluia, louva. Enquanto um prega, o outro fica na intercessão. E assim nós vamos levantando os muros, nós vamos levantando a obra, nós vamos levantando o reino de Deus nessa terra. Glória a Deus! Irmãos, e ali convocaram a todos e foram lá. E chegando aqui nesse período aqui do capítulo 8, já estava tudo pronto, já estava tudo organizado. Irmãos, o que acontece quando eles estavam lá, reunidos ali então para fazer essa obra? Aleluia, depois que estava tudo pronto, ainda faltava a pedra fundamental. Olha aí. Porque depois que se edifica, pastor, os muros, depois que coloca tudo no lugar, vai faltar o principal. Quem é o principal? É Jesus Cristo, a pedra fundamental da obra. Aí depois que levantou o muro, depois que ordenou tudo, faltava pegar a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o pão, Jesus é a pedra fundamental. Jesus ali estava representado pelo livro da lei, o livro dos profetas. Pegaram ali a palavra do Senhor. Neemias então convocou todo o povo. Irmão, eu acho linda essa passagem por causa disso. Irmão, imagina, todo o povo estava reunido na praça. Reuniram multidões, irmão, multidões, todos os filhos de Israel que regressaram ali do cativeiro. Eles colocaram todo mundo arrumadinho na praça, fizeram um altar de madeira, tipo esse aqui, glórias a Deus, e colocaram lá e trouxeram o livro da lei. Porque os irmãos sabem que ali em Israel, naquela época só havia escritos a Torá, né, chamada até hoje Torá, para nós é chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que está aqui, né, nós conhecemos, e ali, irmãos, eles colocaram aquela palavra diante do povo, era o que eles precisavam obedecer, porque na época não tinha ainda os evangelhos, não tinha escrito ainda, irmão, o que nós conhecemos aqui. Então ali colocaram a Torá diante deles e começaram a ler. Eu acho lindo porque aqui está dizendo assim: e leu nela diante da praça, aleluia,
Glória a Deus. Tem que vir para aqui, aleluia, para adorar. Porque o lugar do templo de Deus não é lugar de adoração, é lugar de santificação. Altar fala de entrega. Você vem primeiro para entregar a tua vida. Tu chega aqui se rendendo, seu Senhor. Eu vim entregar minha vida, meu espírito, alma e corpo em oferta viva e santa e agradável, que é o meu culto racional, como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 1. Aleluia, eu vim entregar, Senhor. Aí depois que tu se entrega, aí Deus diz assim: então agora leva o que tu pediu, leva o que tu veio buscar, porque você veio se entregar primeiro. E a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É dessa maneira. O povo hoje, irmão, está mal acostumado. O povo hoje está também, ele pensa, ele quer vir, ele não quer vir para ouvir. Ele quer vir, irmão, para fazer o que ele quer. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, nós viemos aqui pregar a verdade da palavra, e a verdade da palavra está aqui. Ei, a lei do Senhor vai estar sendo falada. Primeiro senta, ouve e obedece, para que os teus caminhos venham ser bem-sucedidos nesse ano novo que está nascendo aí. Glória a Deus. Eu acho maravilhoso que aquele povo foi reunido lá, e eles não tinham pressa. Daí começou a ler na alva, até o meio-dia ninguém tinha saído. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a chorar. Olha aí, aleluia. E quando eles começaram a ler, o povo começou a chorar. Começaram a se arrepender. Eles começaram a ver que não estavam andando conforme os caminhos do Senhor. Então eles e o choro na Bíblia vai dizer o que, irmãos? Que quando o choro vem para arrependimento, quando Deus está exortando, quando Deus está ali ensinando a gente, irmão, a Bíblia vai dizer em Hebreus que a correção do Senhor, ela no início ela parece de tristeza, mas no fim vai produzir um grande fruto de arrependimento, porque a tristeza segundo o mundo opera para a morte, mas a tristeza segundo Deus opera para arrependimento. Então muitas das vezes nós precisamos vir para a igreja para ouvir e chorar, ouvir a palavra e se arrepender dos seus caminhos, ouvir a palavra e dizer assim: meu Deus, eu preciso realmente me adequar, porque eu não estou me adequando na palavra do Senhor. Eu ainda preciso, Senhor, muito mais me encaixar naquilo que o Senhor quer para mim. E aquele povo começou a ouvir aquela palavra e a chorar. E a chorar, a palavra estava entrando, o entendimento. Aí estava dizendo aqui no versículo 8: e leiam no livro na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido. Por quê, irmãos? É o que acontece, quando a gente lê a palavra, temos que entender o sentido, o significado, o que é que Deus está querendo falar. E aí eles falam: então, e lendo, estavam entendendo o que está acontecendo. Fazendo isso, então, eles estavam entendendo. Então, quando o povo começa a ouvir a palavra e começa a entender, aí, irmãos, acontece o resultado. Acontece o resultado, pastor. Oh, meu Deus do céu, porque a gente vê, irmão, que muitas das vezes, a gente sabe disso. Eu fui criada na igreja pentecostal, e a gente sabe que muitas das vezes tem muitos irmãos que vai muito pro monte, vai muito na vigília, vai muito no reteté, como diz, mas ele não vai para a palavra. Ele não quer saber de escola dominical, ele não quer saber de estudar, ele não quer saber e entender, irmãos. E se você não entender a palavra, não tem como você obedecê-la. Como é que você vai obedecer algo que você não tem conhecimento? Como você vai pôr em prática se você não sabe o que vai praticar? Então nós precisamos desse entendimento, precisamos crescer em graça e em conhecimento, como diz as Escrituras, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta também você também ter muito conhecimento, mas não ter graça, não ter entendimento, não colocar em prática. É tudo um conjunto de coisas, irmão. É preciso e é necessário você conhecer e também ter entendimento e ter a graça de praticar. É um conjunto de coisas. E vamos lá, aleluia. E naquele dia eles começaram então a chorar e a se arrepender dos seus caminhos. Começaram, aleluia, fizeram ali certinho. Primeiro ouviram, depois entenderam, se arrependeram. Aí sim, depois desse processo, vem lá então a festa, vem o banquete, vem as ordenanças, aleluia, para se comemorar. A alegria vai brotar no meio deles, porque eles entenderam a palavra de Deus. Eu quero te dizer, irmão, que não existe banquete, não existe alegria, não existe fim de ano, não existe comer.
você não entendeu o que a Bíblia vai dizer e vai, aleluia, pedir para você colocar em prática, porque, aleluia, o banquete aqui se estendeu na vida daqueles crentes, aleluia, naquele arraial se estendeu ali um grande banquete, porque eles entenderam a palavra de Deus. Então, quer dizer para você, só vai haver fim de ano, só vai haver banquete de fim de ano, só vai haver comemoração de um ano novo, se você entender a palavra de Deus, se você compreender o que diz as Escrituras. Aí sim, o povo, depois que entendeu, aleluia, os levitas vão dizer assim: ei, calai-vos, não se entristeçam, não chorem, porque esse é um dia de festa, é dia de vocês comer, é dia de vocês se alegrar, é dia de vocês santificar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus! Depois que eles entenderam a palavra, irmão, olha só, e no versículo 12 vai ser lindo, aleluia, olha só, então o povo foi a comer, foi a beber, foi enviar porções. Irmãos, interessante também que aqui é uma ordenança, ei, tu vai comer e beber, mas lembra do teu próximo, tá? Preparai também porções para os que não têm nada para si. Faz o teu banquete de dia, não lembra também daquele irmão que está passando sentado. A Bíblia está mandando dizer, ó, está mandando dividir. Divide com aquele que não tem e festeja junto com ele, porque é. Agora, por que aconteceu isso tudo? A resposta está aqui, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. O que dá alegria é o entendimento da palavra. O que faz mudar a tua vida é o entendimento da palavra. O que faz tu virar de ano, começar na bênção, no banquete, é o entendimento que a palavra vai trazer para a tua vida. Glória a Deus! Só tem banquete de alegria quem entende a palavra. Só tem banquete de vitória quem entende a palavra, Tainá. Só tem virada de ano verdadeira. Não é quem está lá na festa bebendo. Não é, aleluia, quem está por aí, ó, festejando, quem está viajando, quem está com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, mas aleluia, muitos estão em portas de barraca, não tem destino, todo ano é a mesma coisa, está lá, entra e sai, não muda nada, porque ele não tem prazer na lei do Senhor, e não tem, a Bíblia diz lá em um Salmo primeiro, que quem não tem prazer na lei do Senhor, ele é como um moinho que o vento espalha, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, mas aquela pessoa, aleluia, que ama a palavra do Senhor, medita dela de dia e de noite, esse sim é como a água de água, cujas correntes não falham, e tudo quanto fizer prosperará. Irmão, ele não tem mais bênção do que essa não. O banquete contínuo de aleluia do crente está aqui. Está aqui, aleluia, o banquete contínuo. Está aqui a tua maior vitória. Tu quer libertação para a tua casa, aleluia. Tu quer mudança, aleluia, para os teus, aleluia. Então profetiza essa palavra. Profetiza essa palavra na tua casa. Profetiza andando nela, aleluia, deitando e se levantando, aleluia. Profetiza essa palavra. A mudança está na palavra. Não existe festa sem a palavra. Não existe virada de ano sem a palavra. Não existe um novo ano de vitória sem a palavra. E você tem que se contentar com isso, se contentar com o que você aprendeu, porque somente com o entendimento da palavra tu pode viver contente. Porque o que é o contentamento? É você aprender, aleluia, a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. E quem é que aqui na palavra entendeu isso? O apóstolo Paulo. Vamos lá agora para os Filipenses, capítulo 4, verso 10, ele vai dizer assim: ora, o apóstolo Paulo dizendo aqui para os Filipenses, ele disse: eu muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Né? O apóstolo Paulo está saudando os irmãos ali, aos Filipenses, né? Que queria muito revê-los porque estava com saudade, né? E ele então vai escrever essa carta, vai saudar os irmãos. E ele está dizendo assim: olha, eu não pude vos ver. Eu não tive a oportunidade de ver vocês, porque se vocês não sabem, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo escrevia cartas, irmãos, estando preso. E ele escrevia as cartas. E ele queria muito ver os irmãos e não podia. Aí
ele vai dizer assim: mas eu estou feliz, mesmo preso, mesmo na minha dificuldade, eu estou alegre. Sabe por quê? Aí ele vai dizer assim: eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar batido e eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muita gente que só demorou esse versículo, né? Mas ele não entendeu o contexto. E se você não entendeu o contexto, tu tá falando posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quando a luta está travada, tu tá murmurando. Quando a luta vem, quando você se sente uma fraqueza terrível, e tu fala: Deus, aonde é que tu tá, que eu não estou entendendo nada? E tu começa a se lamentar, porque você não entendeu o contexto dessa palavra. Você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a me contentar com tudo. Oh, Jesus! Oh, Deus do céu! Aleluia! Só tem uma alegria verdadeira quem aprende a se contentar com tudo, irmão. Porque tu acha que o crente está sorrindo porque a vida dele está boa? Porque está cheio de dinheiro? Não, irmão. Nós aprendemos a nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. A nossa alegria não está baseada no governo, a nossa alegria não está baseada em alguém, não está baseada, irmão, em alguma pessoa, no casamento, aleluia, no nosso status, não. A nossa alegria vem do Senhor, somente Deus. Vamos fazer assim: regozijai-vos no Senhor. E outra vez eu digo: regozijai. Aleluia. Então assim: eu estou preso, aleluia, mas eu estou contente, porque aleluia, eu já sei, eu já aprendi, aleluia, a ter fome, eu já aprendi a ter fartura, eu já aprendi, aleluia, a me alegrar no Senhor em qualquer circunstância. Eu estou bem instruído, diz assim: eu sei ter fartura e sei ter fome, eu sei padecer necessidade. Eita Jesus! Irmão, quando o crente chega nesse nível aqui, aleluia, se contentar com o que tem, irmão, pode descer gente a cova, subir a cova, pode, aleluia, ficar empregado ou desempregado, pode não alguém trair ele ou não trair, pode, aleluia, ter comida no armário ou não ter. Ele está, aleluia, alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Glória a Deus. Ele está, irmão, regozijante no Senhor, porque a esperança dele não está nessas coisas da terra, a esperança dele está na glória, a esperança dele, irmão, está na ressurreição dos mortos, porque eu tenho por certo que para mim viver é Cristo, morrer é ganho. E eu sou assim, irmão, eu falei na live ontem, irmão, eu não tenho esse negócio comigo de data, aleluia, não comemoro nada, irmão, porque aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer: guardai dias, meses e anos, um faz questão de um dia e de outro, aleluia, mas todos os dias nos fez o Senhor, então nos alegremos nele. Aleluia. Porque se tu for esperar, não, vou esperar o ano que vem, irmão, eu vou esperar acontecer isso comigo, eu vou esperar me formar, eu vou esperar pra casar, não, eu vou ser feliz se eu não tiver um filho, não, vou ser feliz se eu não, irmão, então tu não vai ser, porque se tu tá esperando nessas coisas, aleluia, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço. E a Bíblia ainda vai dizer mais, o apóstolo também diz assim: se nós esperássemos em Cristo, somente para essa vida somos mais miseráveis de todos os homens, mas nós esperamos em Cristo glorificado, que há de vir, aleluia, aquele que morreu, o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós nos alegramos, irmão, não porque, aleluia, os espíritos malignos sujeitam, não porque acontece alguma coisa com a gente, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Esse foi o próprio Jesus falou, né? Vocês não se alegrem, irmão, por causa disso. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito lá. Irmão, aí o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 8: porque nem a morte, e nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, aleluia, nem a peste, nem a espada, nem a fome, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ai, não dependa não dependa de chuva, de sol, não dependa de nada para glorificar o teu Deus. O teu Deus está aqui, o teu Deus está vivo, o teu Deus quer te dar vitória hoje e agora, se tu crê e se tu se alegrar nessa palavra que está sendo pregada. Se alegre, irmão, leia a palavra, viva a palavra, ande na palavra, glorifique na palavra, leia como ela te
noite e você vai ver que você não vai ter mais fome de nada. Tu não vai ter mais ansiedade. O que é ansiedade? Excesso do futuro, né? O que é depressão? Excesso de passado. Ei, Deus cura a tua depressão, Deus cura a tua ansiedade, Deus pode te curar em tudo, se você tão somente estudar e viver nessa palavra. Aleluia. Está aqui, ó, nesse capítulo 4 mesmo, o versículo 4, regozijai-vos sempre o Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquieto por alguma coisa, mas ante as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. E a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu entendimento em Cristo Jesus. Eita, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Declara essa palavra em todo dia. Glória a Deus. Ei, irmão, conversa com Jesus toda hora, fale com ele sobre tudo, irmão. Porque aí diz orando em todo o tempo, a Efésios 6, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Porque, irmão, como é que é? O crente vive orando como? Ele vive de joelho, não vive de tempo de joelho, não. Aleluia, mas você ora, aleluia, andando no teu trabalho, você ora lavando tua louça. Você está falando com Deus enquanto vai no supermercado. Você está falando com Deus em todo o tempo. Tu está ligado no trono. Aleluia, tu está falando com Deus em todo o tempo sobre todas as coisas. É isso, é ser cristão, irmão. É andar em comunhão com o Espírito Santo. Você não espera só o dia de culto para glorificar, irmão. Tu glorifica na tua casa. Aleluia. Tu não espera só dia de culto para se alegrar, irmão. Se alegra lá na tua casa. Quando alguém te afrontar, quando alguém falar alguma coisa, aleluia, glorifica a Deus do céu. Aleluia, porque Deus está contemplando lá a tua luta. Deus está te contemplando, tu dando, aleluia, brado de vitória no meio da tempestade, repreendendo o inimigo, aleluia, espantando, aleluia, toda a tristeza do teu coração. Ainda que está difícil, mas tu está falando, tu está profetizando, e Deus vai te dar vitória. Tem hora, irmão, que é você e Deus. E não adianta pular o processo, não. Ou não adianta chamar pastor. Não adianta você gritar, mamãe, é tu e Deus sozinho. Irmão, eu passei no estreito com Deus sozinho. Mas sozinho, é assim mesmo, irmão. Sozinho. Ficar sozinho vai ser tu e Deus mesmo. Mas vou te falar, é a melhor época da tua vida. É a melhor época da tua vida. Tu tá passando lá, ei, glorifica, porque tu tá passando a melhor hora da tua vida, não. Tu tá passando a melhor hora da tua vida, tu ainda não entendeu. Se tu entender, tu vai ver como é que é, irmão, e como é que tu vai sair do outro lado diferente. Como é que tu vai sair da aleluia, tu vai sair do outro lado para contar a vitória e vai ensinar alguém, tá entendendo? É o processo, mas passa. Porque olha, irmão, depois que você entende, como o apóstolo Paulo diz assim, eu sei, eu aprendi. Irmão, porque isso não se aprende da hora do dia para o outro, não. É um processo. E o apóstolo Paulo também passou um processo, irmão, muito longo, tá? Muito longo. Você não conhece a história dele, né? Se não conhece, vai na Bíblia, que tu vai entender. Como que ele aprendeu para dizer isso tudo? Porque não foi do dia para o outro também, não. Ele também passou um processo. Ficou cavalo, ficou cego, ficou 3 dias cego. Aí depois que Ananias foi lá, orou, a escama caiu dos olhos dele. Aí ele começou a caminhar com os discípulos. Ele passou ali muitos anos, não está pensando que foi da noite para o dia? É porque a gente lê as escrituras, vai passando de capítulo em capítulo, tu acha que foi do dia para a noite, mas ele passou anos, até aprender. Aleluia! E não é diferente da nossa vida, irmão. Glória a Deus. Nós vamos passando dia após ano, dias após dias, no processo. Mas eu quero te falar uma coisa: para ser mais rápido, obedece mais rápido que tu puder, porque se tu desobedecer, vai ficar rodando no deserto. Se tu murmurar, vai ficar rodando. Cuidado para não rodar lá e morrer lá mesmo. Porque muitos não chegaram na terra prometida. Porque, aleluia, murmurar. Então, não, o processo para ser mais rápido é glorificando, é dando glória, é entendendo,